Senhoras e senhores, a ministra da Imigração do Canadá, ela enlouqueceu. Foi lá no Toronto Star e deu a seguinte declaração, que o novo programa TR2PR Pathway, ele já estaria em andamento. Isso deixou todo mundo maluco, porque não há em nenhum lugar aí no meio do site oficial onde tem a notícia das informações em relação a este novo programa, mas sim foi apenas uma declaração que ela disse no meio de uma entrevista para somente o Toronto Star. Porém, um ponto importantíssimo é que ela disse que em abril seriam divulgadas mais notícias em relação a este programa. Mas você que quer se preparar para esse programa, obviamente que você não vai esperar até abril, não é mesmo? Pois é, porque se for minimamente como foi lá em 2021, não terá muito tempo para você organizar toda a documentação, e quanto mais você puder se preparar de forma antecipada, obviamente será melhor. Então já foi divulgado no Level Plan, vou mostrar aqui para vocês, nós estamos aqui no site oficial do Canadá, aqui está a aba do Level Plan, onde foi que o governo acabou falando sobre isso. Está nesta parte aqui, essa iniciativa que vai acontecer em 2026. Então desde novembro nós já temos mais informações em relação a isso. Informações em que sentido? Que vai acontecer. Agora, quando? Infelizmente a ministra ainda não divulgou. Ela apenas trouxe essa reportagem, esse gostinho de quero mais para essa reportagem do Toronto Star, mas que em abril teremos mais informações. O que seria essa iniciativa? O governo, há algum tempo, já vem falando que eles querem realmente facilitar o processo para os residentes temporários que já estão aqui no Canadá, que já possuem experiência de trabalho no Canadá, para eles conseguirem a residência permanente. E é por isso que este programa está sendo chamado, de novo TR2PR Pathway. Por quê? TR significa residente temporário, Temporary Residency. 2PR, que é para a residência permanente, a Permanent Residency. Por isso que ele é chamado de TR2PR Pathway, caminho. Então, por isso que as pessoas estão falando, nossa, será que é o novo TR2PR Pathway? Pela forma como o governo acabou apresentando este programa. Então, para você que está nessa jornada e você quer se preparar em relação a este programa, eu que passei, por este programa, senti na pele como que foi este programa, eu sugiro que você se prepare com antecedência. Lúcia, como que eu vou me preparar? Então, seguinte, vem aqui navegar comigo no site oficial do Canadá, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Muito bem, ainda está disponível no site oficial do Canadá as informações do antigo TR2PR Pathway lá em 2021. Então, se este programa for minimamente parecido, você consegue já se antecipar e olhar as informações que foram publicadas lá em 2021 em relação a este programa, que na verdade lá naquela época foi uma política pública por causa da pandemia. E desta vez, qual que vai ser a diferença? A ministra já anunciou que serão divididas essas 33 mil vagas. Lúcia, onde que está escrito 33 mil vagas? Está escrito aqui no site oficial do Canadá. Então, eles já avisaram que seriam 33 mil vagas e que essa iniciativa, ela seria dividida entre 2026 e 2027, tá? Seria One Time, Two-Year Initiative. Então, vai ser uma só vez, minha gente, essa iniciativa que duraria 2 anos. Eu acho que eles não estão contando realmente com a quantidade de pessoas que podem vir a aplicar para este programa, tá? Que tem muita gente que está aqui no Canadá, que é residente temporário, pessoas que estão com visto de trabalho aqui no Canadá, que elas já possuem realmente experiência de trabalho no país, que trabalham, têm experiência em áreas em demanda e que elas podem vir a serem elegíveis para este programa. O que eles fizeram da última vez? Foram 6 streams para esse TR2PR Pathway, que foi os trabalhadores no Canadá na área da saúde, trabalhadores no Canadá que eram essenciais, mas que não pertenciam à área da saúde, e também teve uma parte para estudantes internacionais. E também nós tivemos o stream específico para o francês, isso lá em 2021. Vocês acham que no atual cenário do Canadá, a ministra pode exigir o francês? Dados os últimos anúncios da ministra? Pois é,
Então, se lá em 2021 eles tiveram um stream específico para o francês, vamos aguardar o que será desta vez. Então, nesse stream específico do francês também teve a questão dos trabalhadores com experiência na área da saúde, trabalhadores que atuavam em áreas essenciais, tá? Falantes de francês, tá? Que trabalhavam em áreas essenciais que não pertenciam à área da saúde e também os estudantes internacionais. E olha só como que foi lá em 2021. Para o stream do francês, não tinha um número limite de aplicação, tá? Não tinha um número limite de aplicação. Tanto é que, olha só essa diferença, para falantes da língua francesa, lá em 2021, de áreas essenciais, foram 2.054 aplicações. Quer comparar aqui com os outros? Eles alcançaram o máximo. Qual que era o máximo? 30.000 vagas, tá? 30.000 vagas, só para vocês terem uma ideia. Então foi muito rápido, inclusive essas 40.000 vagas dos estudantes internacionais, eu não sei se vocês lembram na época, mas eles atingiram esse limite de 40.000 vagas, sabem quanto tempo? 25 horas. Ou seja, pouco mais de um dia eles já tinham completado essas 40.000 vagas. Só por isso que eu estou falando, você precisa se preparar com antecedência, porque quem passou isso na pele lá em 2021 sabe muito bem que este programa, se ele for minimamente como o TR2PR Pathway de 2021, saiba que você vai se agradecer se você estiver com a sua documentação pronta. Lúcia, que documentação? Vem cá olhar no site oficial o que eles exigiram lá em 2021. Então, olha só, para você saber os requisitos, basta você escolher aqui qual que você deseja. Por exemplo, aqui tem da área de francês e tem a área dos falantes da língua inglesa. Então, eu escolhi esse daqui para trabalhadores, tá? De áreas essenciais que não pertenciam ao stream específico de healthcare, né? De área da saúde, isso lá em 2021, tá? Não se esqueça disso para você não se confundir, achar que eles já divulgaram as informações deste novo programa. Não, o que nós estamos fazendo aqui é te antecipando possíveis critérios de elegibilidade que eles podem cobrar para você realmente estar preparado para os anúncios que serão feitos lá em abril, tá? Isso é só para você se preparar em relação ao que pode vir. Então, por exemplo, quais foram os critérios de elegibilidade? Estar no Canadá, ter status válido no Canadá, planejar viver fora do Quebec, tá? Atender ou exceder os requisitos do teste de linguagem. Essa altura do campeonato você já sabe, né? Que a quase totalidade dos programas de imigração, eles acabam exigindo o teste de proficiência. Ponto importante também, estar empregado. Este ponto lá na época, nossa senhora, pegou muita gente, porque algumas pessoas naquela época, eles não estavam trabalhando, eles estavam recebendo o benefício da pandemia, tá? Então, um dos critérios do programa na época era de estar empregado, e isso pegou muita gente de calça curta, tá? Então, já deixo aí esse ponto para vocês. E também, eles estavam pedindo experiência de trabalho. Então esse é um ponto que eles também podem exigir, porque, dado o que foi divulgado em novembro, este programa será para trabalhadores qualificados que têm experiência em áreas em demanda aqui do Canadá. Tem um ponto que muita gente não está olhando, mas é que ali no Level Plan pode ser que mude, tá? Pode ser que mude, nós não estamos sabendo, mas está escrito o quê? Com o foco em áreas rurais, tá? Muita gente não está se atendo a isso. Vamos ver o que o governo dirá em relação a isso, mas só para vocês terem isso em mente. Não estou querendo desanimar ninguém, mas só para vocês estarem com os olhos bem abertos, que pode ser que eles acabem dando uma certa vantagem para as pessoas que estão fora dos grandes centros. Lúcia, meu Deus, e agora? Nós não sabemos como será. Isso aqui é apenas uma suposição baseada nas pouquíssimas informações que nós temos acesso, tá? Então, vamos continuar aqui. Não ter nenhum
pedido de refúgio aqui no Canadá, tá? Extremamente importante que tem muitas pessoas, especialmente pessoas que vieram dos Estados Unidos, que elas aplicaram para refúgio, tá? Então, se atenham a esses detalhes. Lembrando, isso aqui são os requisitos lá de 2021. Vou frisar isso várias vezes neste vídeo. Tá, Lúcia, entendi, isso aqui é o básico. Isso é o básico. Mas o que é o detalhe em relação a isso? Olha só, no critério de linguagem, lá em 2021, eles falaram que poderia ser o nível 4. O que é o nível 4, minha gente? É você sentar e fazer a prova. Nível 4 é muito básico, gente. Nível 4 é muito básico. Inclusive, se você quer saber, esse é um detalhe que eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Se você quer saber qual que é o seu nível neste momento, você consegue fazer simulados gratuitos para você ir para a prova, para o teste de proficiência preparado. Nós temos vários vídeos aqui no nosso canal mostrando vários testes de proficiência, mas eu até, se você está no Canadá, meu amigo, faça ali um simulado do teste do CELP, tá? Você consegue fazer no site oficial do Canadá, ou então nós temos uma parceria com o Teacher Mike. Ele tem uma plataforma de simulados que durante 14 dias você consegue acessar de forma gratuita. Vou deixar o WhatsApp do Teacher Mike aqui na descrição e também deixarei o link dessa plataforma de simulado para você já ir para a prova sabendo o que você pode esperar em relação a isso. Mas ó, se for minimamente aí nota 4, nota 5, meu amigo, eu acho que você tá seguro. Eu acho que você consegue fazendo esses simulados ali, uma preparação bem curta. Você tem aí um mês para se preparar até o possível anúncio da ministra. Acredito que você consegue tirar essa nota com tranquilidade, beleza? Então, vamos lá. Lembrando também, um ponto extremamente importante é que o teste de proficiência, ele precisa ter menos de 2 anos, tá? Então, para ele ser válido. Agora, o que foi exigido em relação ao employment, em relação à experiência de trabalho lá em 2021, tá? Para ser elegível, você precisa fazer o quê? Estar empregado no Canadá quando você submeter a sua aplicação, tá? Estar empregado em qualquer trabalho que existe no NOC, né, no site oficial do NOC, isso lá em 2021, pelo amor de Deus, vocês não vão confundir as coisas, eu tô frisando isso aí o vídeo inteiro, tá bom? Lá na época, eles disseram que você precisava ter sido empregado por uma empresa, tá? Isso significa que se você fosse self-employed, autônomo, você não poderia aplicar, tá? Ponto bem importante. E que também não poderia ser um trabalho voluntário, mas isso aí, seja essa altura do campeonato, você já sabe que o governo tá querendo o quê? Realmente priorizar quem está movimentando a economia do país. E, obviamente, ter sido um trabalho com autorização, ou seja, que precisa ser uma experiência de trabalho que você acabou conquistando durante o período que você, obviamente, esteve legal no país. O que é estar legal no país? Você estar com visto de trabalho, tá? Então, vamos aos detalhes um pouco maiores em relação à experiência de trabalho. O que ele pedia? Pelo menos 1 ano de experiência de trabalho, isso significa 1.560 horas. Há uma regra bem específica em relação a essas 1.560 horas, tá? Quando você vê isso, geralmente significa 30 horas por semana, é o mínimo que eles pedem para você ser considerado full-time. Isso nos últimos 3 anos. Ponto importante. O que eles falaram na época? Que aquele trabalho que você estivesse naquele determinado momento, né, o seu trabalho, current employment, né, o seu trabalho atual, ele poderia ser em qualquer trabalho. Agora, a experiência que você fosse comprovar precisaria ser em uma ou mais das ocupações que estavam abaixo. Por quê? Porque esse stream, ele era específico para ocupações essenciais. E o que nós podemos esperar deste novo programa? Uma lista também, tá? Porque eles falaram o quê? In demand, occupations in demand, ocupações que são em demanda. Então nós podemos esperar que eles também vão trazer uma lista de determinadas ocupações e que você supostamente deveria ter experiência de trabalho dentro de uma das ocupações dessa lista. O que nós podemos esperar? Que eles vão exigir pelo menos 1 ano de experiência em uma das ocupações que estarão nesta lista. Então, isso eu acredito que muito possivelmente eles vão acabar exigindo. Por quê? Porque é o normal de programas que acabam exigindo, né, experiência de trabalho no Canadá, beleza? Aí, obviamente, você vai pedir lá uma carta para o seu empregador e esta carta precisará ter esses seguintes requisitos. E isso é
exigido na quase totalidade dos programas de imigração aqui do Canadá. Então, se você nunca escutou falar sobre comprovação de experiência de trabalho, essa é uma exigência que é requerida na quase totalidade dos programas de imigração. Por quê? Você precisa realmente demonstrar que as atividades que você cumpriu nessa experiência de trabalho, elas acabam sendo compatíveis com as atividades que estão descritas naquele determinado NOC, que é o código daquela ocupação nessa classificação nacional que temos aqui no Canadá. Muito bem, e na época, quais eram essas ocupações? Para vocês terem uma ideia, eles separaram por setor. Então aqui tem a parte da saúde, né, que eles acabaram colocando, e depois aqui a lista desses essenciais. Então teve o stream da saúde, que essas ocupações aqui estavam nessa lista, e também depois as ocupações essenciais. Isto naquela época lá em 2021. Então a lista, ela é extensa, né, minha gente? Então vamos aguardar quais serão os NOCs que estarão possivelmente nessa nova lista. Mas, Lúcia, e comprovação financeira? Para este stream, lá naquela época, não teve exigência de comprovação financeira. Mas esta não é uma novidade. Geralmente, pessoas que possuem experiência de trabalho aqui no Canadá, que acabam sendo elegíveis para estes programas, tanto provinciais quanto o Canadian Experience Class, por exemplo, não há exigência de comprovação financeira. Então, muito possivelmente, não terá neste programa também. E seguindo aqui, vamos só dar uma olhadinha para o stream de francês, o que acabou mudando em relação ao stream do inglês, que na verdade poderia ser tanto em inglês quanto em francês, mas que tiveram essas vagas ali específicas para o francês. Lúcia, será que vai ter? Não sabemos, vamos aguardar até abril, mas pode ser que sim, dada aí a movimentação de todo o departamento de imigração em relação ao francês. Então, pode ser que sim, estejam preparados. Quem já está estudando francês, já falei várias vezes aqui no nosso canal, certamente você está na frente, meu amigo. Certamente você está na frente, porque é de acordo com as movimentações aqui do Canadá, em qualquer programa que tiver, o francês ele acaba entrando, porque é uma das línguas oficiais do Canadá. Então, geralmente para os programas de imigração do país, você pode aplicar tanto com inglês ou com francês. Só que alguns programas que acabam dando facilidade para os falantes do francês. Então, pode ser que a gente tenha aí uma surpresa em relação a este programa também. Não sabemos como será desta vez, mas só deixando essa informação aqui para vocês. Inclusive, esse link nós iremos deixar aqui na descrição. Sugiro que vocês leiam, tá? Para vocês se prepararem em relação a isso, para aumentar o conhecimento. Conhecimento nunca é demais, tá? Alguns pontos bem importantes que eu quero realmente levantar aqui para vocês, que foi um problema naquela época, dado a forma como foi divulgado este programa, e eu desejo realmente que vocês se preparem em relação a isso. Como eu falei, eu passei na pele, ajudei vários amigos a fazer essas aplicações, tá? Muita gente passou por problema porque não estava preparado, mas o que nós queremos fazer aqui é que você realmente se prepare. Seguinte, muitas pessoas tiveram problema no pagamento, tá? Porque como foram muitas aplicações ao mesmo tempo, acabou realmente dando um problema no sistema de pagamento ali, do sistema de imigração. Porém, não sei se você sabe, mas você consegue pagar as suas taxas de imigração antes. Sim, você consegue pagar suas taxas de imigração e com isso você apenas acaba fazendo o upload do recibo que você pagou por aquele processo. Essa é uma possibilidade, tá? Lúcia, significa que eu tenho que sair pagando agora? Claro que não, meu amigo. Você não sabe como que vai ser o programa. Você não sabe absolutamente nada. Eu só estou te dando informações que vão ser importantíssimas para você se porventura este programa for minimamente parecido com o programa daquela época. Então, estarei com a consciência tranquila, sabendo que eu te avisei, tá? Então eu só estou falando aqui para desencargo de consciência, para você não dizer depois, oh meu Deus, ninguém falou sobre isso. Estou falando. E espero que você esteja prestando atenção, beleza? Outros pontos que foram requeridos, tá? Formulários. Então aqui está a lista de formulários, tá? Que eles acabaram exigindo. Tem várias informações em relação aos formulários, tá? Explicando como que você precisa preencher esses formulários. Então isso tudo está no site oficial do Canadá. Qualquer pessoa tem acesso aqui gratuitamente, tá? É o site oficial do Canadá. Qualquer pessoa consegue acessar e ver essas informações. Biometria e exame médico, tá? Também foi requerido para este
processo, e obviamente para todo processo de aplicação para residência permanente, esta é uma exigência, tá? Então, se você, obviamente, está aqui no Canadá como residente temporário, muito possivelmente você já fez aí o seu exame de saúde e naquela época, pasme você, eles estavam aceitando até os exames médicos vencidos. Mas, lembrando, naquela época foi uma medida realmente extraordinária, foi uma public policy, foi uma política pública por causa da pandemia. Não dá para esperar tanta facilidade assim do governo, mas é um ponto que eu acho importante mencionar aqui para vocês. E muito bem, com todos os documentos em mãos naquela época, nós só precisávamos fazer o cadastro ali no PR Portal e fazer o upload de todos os documentos. Lúcia, não faço a menor ideia do que você está falando. Por isso que é importante você aumentar o seu nível de conhecimento em relação a essa jornada de imigração, tá? Porque muitas pessoas naquela época não faziam a menor ideia do que eu estou falando aqui para vocês e elas se viram desesperadas e tiveram que aprender tudo do dia para a noite. Porque o guia de aplicação, só para vocês terem uma ideia, ele foi divulgado no dia 5 e eles abriram as inscrições no dia 6. Nós tivemos 24 horas para realmente adequar a nossa aplicação para o que eles estavam pedindo no guia de aplicação. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu não quero que você passe aquilo que nós passamos lá em 2021, por falta de informação. Lá em 2021, eles divulgaram as informações no dia 15 de abril, dizendo que teria, da mesma forma que eu falei aqui para vocês, um programa que seria uma iniciativa para ajudar os residentes temporários a conseguirem a residência permanente. Porém, o guia mesmo de aplicação, com todas essas informações que vocês estão vendo aqui, ele só foi divulgado no dia anterior à abertura das inscrições. Portanto, o que você pode fazer para se preparar? Primeiro ponto, fundamental, teste de proficiência. Se você está aqui no Canadá e você não tem o teste de proficiência, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não sei como que tem gente que ainda... Oh, Jesus, por favor, abençoa a cabeça dessas pessoas. Gente, não tem como você estar aqui no Canadá no meio de tantas mudanças na imigração e você ainda não ter o básico para qualquer programa de imigração. Teste de proficiência é fundamental. Lúcia, qual? Meu amigo, aquele que você conseguir fazer, entendeu? Por isso que eu sempre acabo sugerindo, faça ali o simulado, perca o medo do teste de proficiência, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a plataforma que eu falei para vocês, que você consegue fazer o simulado. São 14 dias gratuito para você conhecer realmente a prova. Lúcia, eu tenho medo, eu quero comprar um curso em relação a isso para eu me preparar. Você pode fazer aqui no Canadá, tá? No geral, na quase totalidade dos programas de imigração, IELTS General, CELPIP General, PTE Core, tá? Nós falamos sobre isso em vários vídeos aqui no canal. Esses são os 3 testes aceitos na quase totalidade dos programas de imigração. PTE Core, em alguns programas, ele ainda não é aceito, tá? Alguns programas provinciais, eles ainda estão se adequando a isso, mas como se trata de uma iniciativa federal, possivelmente esses 3 são os testes que serão aceitos. Vou deixar aqui na descrição o link dos meus professores, tá? Se você quiser fazer um curso, se você não se acha preparado, mas antes disso, faça um simulado, tá? Faça um simulado para você não se arrepender. Lúcia, eu tô na jornada do francês. Meu amigo, você tá na jornada do francês, você já sabe, né? TCF Canadá, TEF Canadá. Esses 2 são os testes aceitos pelos programas federais aqui do país. Lúcia, e a equivalência do diploma? Em 2021, não foi exigida a equivalência do diploma, tá? Não foi exigido. Então, não sabemos como será. Se você já tem, maravilha, você tá preparado para qualquer porta que aparecer neste país, qualquer surpresa que essa ministra da imigração aparecer, falar aí para nós, divulgar lá em abril. Agora, se você não tem, nós infelizmente não sabemos se eles vão exigir para esse programa. Para o Express Entry é uma exigência. Agora, para esta iniciativa, nós não sabemos, tá? Então não tem como saber porque nós não temos mais informações e seria muito leviano da minha parte, irresponsável da minha parte, se eu falasse qualquer coisa em relação a isso para você. Porque lá em 2021, como eu falei, se for minimamente parecido, não foi exigido. Agora, o que você sabe que vai ser exigido? Carta de experiência de trabalho aqui no Canadá.
tá? Nós não sabemos em quais áreas, em quais NOCs, quanto tempo, mas esse é um ponto que pode ser exigido. Então, já se prepara em relação a isso. Como, Lúcia, que eu vou me preparar? É só um conhecimento pra você ter aí na sua cabeça para você não esquecer que ele pode sim ser fundamental. Outro ponto que você pode fazer e que é exigido por causa dos formulários, tá? E isso é exigido em qualquer processo de imigração do Canadá. Quem aí já está imerso neste universo sabe muito bem que são exigências de todos os programas. Lista de endereços, tá? Últimos endereços, isso é importantíssimo para os formulários, tá? Lista de endereços que você teve, lista de últimas experiências de trabalho que você teve, isso é importantíssimo. E também países que você visitou, é travel history, né? O seu histórico de viagens. Por quê? Ponto importantíssimo. Se você, porventura, ficou mais de 6 meses fora do Canadá, fora do seu país de origem, você também vai precisar dos antecedentes criminais deste país. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que ficou um tempão aí nos Estados Unidos, então, my friend, se você realmente ficou, você precisaria apresentar realmente a declaração de antecedentes criminais, porque este é um requisito dos programas de imigração do Canadá. Não preciso também nem dizer que todos os documentos que não estiverem em inglês ou francês, que eles precisam de tradução, tá? Inclusive, se você tem qualquer dúvida em relação à tradução, nós temos um guia de tradução mostrando passo a passo para você conseguir ter a sua tradução no parâmetro exigido pelo Canadá, tá? É praticamente uma tradução do que está escrito ali no site oficial com figuras para você entender o que é uma tradução nos padrões canadenses. Lúcia, quem que faz essa tradução? Obviamente que há várias empresas que acabam fazendo essa tradução. Nós temos parceria com a Yellowling, inclusive você recebe cupom de desconto, tá? Para você fazer a sua tradução com eles. Pode ser a tradução juramentada ou a tradução certificada. Lúcia, onde está essa informação? Site oficial do Canadá. Pode conferir. Você entra ali no site oficial do Canadá e você vê todas essas informações. Deixei todos os detalhes neste guia das traduções, tá? Informações retiradas do site oficial do Canadá, inclusive em parceria com a Yellowlink. Então, se você já quer se preparar em relação às traduções, vou deixar também o site da Yellowlink aqui embaixo com cupom de desconto para você conseguir fazer essas traduções no menor valor possível, que ninguém tá afim de perder dinheiro neste processo. Inclusive, só esse vídeo aqui completo já fez você economizar $5.000. Lúcia, como assim? Porque este foi o custo que estava sendo cobrado pelas empresas de imigração para eles falarem, explicarem, fazerem este apanhado aqui de informações aqui para as pessoas, tá? Então, se você está querendo economizar esta bagatela, né, já convido você a entrar nesse site, a você realmente se preparar, porque é possível. Não acredito que eles vão fazer nenhuma exigência extraordinária de documentos, então sim, você consegue se preparar para você estar prontíssimo na hora que essas informações forem divulgadas. E é óbvio, assim que o governo divulgar mais informações, estaremos aqui novamente para fazer a prova real. Como assim prova real? Vamos analisar se tudo que nós falamos aqui realmente vai ser um ponto de exigência ali pela imigração. Acreditamos que sim, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para você estar preparado. Aquilo que nós sempre falamos aqui para vocês. Só consegue abraçar a oportunidade aquele que está pronto. Chegou a tua hora, se você mora aqui no Canadá, trate de se preparar para você conseguir abraçar essa oportunidade. E nós nos vemos novamente em abril para a gente conversar sobre isso, porque a gente vai trazer aqui para você essas atualizações que o governo vai dar. Esperamos que eles tragam realmente boas notícias e que vocês consigam realmente aplicar para esse programa e conquistar a sua residência permanente. É claro, as informações que nós trouxemos aqui foram lá de 2021, só para você abrir aí a sua cabeça. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí se você gostou. Já compartilha esse vídeo para vários amigos que estão aqui no Canadá, que têm experiência de trabalho, para eles também estarem preparados.
Lembrando, a nossa comunidade ela é muito unida aqui no Canadá, então verdadeiramente se ajudem, tá? A mesma coisa que eu acabei fazendo com os meus amigos, inclusive o próprio Teacher Mike, que eu acabo recomendando aqui para vocês, meu amigo na época, tive a felicidade de acompanhar o processo dele, vários amigos que estavam junto comigo, a Érico, Tito, Luana, vários amigos que nós nos unimos para a gente conseguir fazer essa aplicação. Então o que eu desejo é que realmente a nossa comunidade se una, para que todos vocês realmente consigam a residência permanente, que vocês saiam desse sufoco, que é estar como residente temporário aqui no Canadá e que vocês sintam o gostinho de ter realmente a sua aplicação de residência permanente feita. Eu costumo dizer, né, que a minha felicidade, o meu maior alívio neste país não foi no dia que eu recebi a residência permanente, foi no dia que eu apliquei para minha residência permanente, porque aquele fardo que eu sentia, ele realmente foi aliviado no dia que eu fiz a minha aplicação. Então, é isso que eu espero para vocês, que vocês tenham esse gostinho muito em breve. Desejo boa sorte para vocês. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique ali. E também não se esqueça que nós temos um sininho aqui embaixo. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!